Um encontro com o Demiurgo, o criador do povo, da multiplicidade. Isso tudo começou na revolta dos elétrons, quando os elétrons saíram da estática, deixaram de ser luz para ser eletricidade, choque. Mas o que é isso, né? Quando a gente fala de sombra de Deus, quem é o observador? Quem é que está observando tudo? Por que você observaria algo? Porque você acredita ser seu, você não quer perder. E essa genética sombria palpita em nossa própria genética. O que somos senão observadores de tudo, da vida alheia, das coisas da natureza. Tentamos entender aquilo que não tem perenidade, mas não estamos preocupados com a sua falta de eternidade. As coisas não são eternas. Nós estamos preocupados como mantê-las. Por isso que a gente quer entender. A sombra também quer isso. Ela quer entender como permanecer sombra sem interferência da luz. Eu tive uma experiência bem curiosa, para não dizer importante, no mundo causal. Veja, o mundo causal, mesmo sendo o mais elevado, já pertence à tríade Shiva, Vishnu e Ganesha, e não Brahma, porque Brahma tem as 4 caras fantasmas dos 4 mundos inferiores. O hindu demorou para entender isso. Como um dia, também o cristão vai ter que entender que o próprio Cristo é um absurdo. Ter que se sacrificar para pagar todo um karma coletivo. Isso aí não pode ser uma coisa de um Deus absoluto. Alguém vir doer pela dor de todos, sangrar pelo sangue de todos. O que é isso? Onde é que isso chega? Qual é a lógica disso? Apesar que lógica ainda é um patamar muito baixo da razão, ali a 4ª coisa, uma das caras de Brahma. E tudo isso se resume na mente. A mente que mente. Eu vi uma frase, vejam, no conceito de telas, tudo escuro, plano causal. Por quê? Porque a gente só tem um embrião, a gente não tem ainda um corpo causal. Então não somos divinos, não tem como a gente sair daqui. A não ser que a revolução que o homem é, de não mais evoluir e sim reevoluir, sair daqui, tirar pai e mãe cósmico, curar a mãe e o pai, a dor de mãe e pai, que é a dor de Kundalini e Forrati, de estar preso pelo próprio filho, o Demiurgo. Aí, a minha consciência grava uma frase que diz assim, né, para nós entendermos por que a gente não acaba com esse Demiurgo, por que a gente não acaba com a sombra. A frase causuística dizia assim: quando um pai mata um filho que é mau, o que ele é? Você pode entender de 3 formas pelo prisma da consciência. Se um pai mata o filho porque ele é mau, ele acaba com a sua criação indesejável, ele também é mau. Ele também é assassino. Mas também podemos ver por outros 2 aspectos. Se você termina com uma criação indesejada, você é um mau criador. Como você vai ser um criador perfeito e não cria algo perfeito para ter que depois destruí-lo? E a terceira forma de você ver é aquela lá da Bíblia, né? da falha literal da história dessa humanidade. Que é aquilo, você solta o filho, você sabe que ele vai voltar. Então você cria uma interdependência entre você e o filho.
O filho depende de você e você depende dele para que ele lhe chame de pai. Isso só acontece num circuito fechado falho. E o que mais podemos esperar, né, do homem? O homem é a própria ignorância manifesta. E de onde é que ele tirou isso? Do próprio Deus, não Deus, que o criou. Porque o absoluto, na verdade, não criou nada. Ele simplesmente se moveu e criou coisas contra seu bel prazer. Foi criando. As coisas foram se chocando e ele mesmo, não sendo observador e sim sendo a estática, a certeza, a convicção, terminou aonde estamos, nesse círculo fechado. Então você imagina a ignorância que temos, a ponto de que uma genética ancestral não gera um iluminado. Você tem que se iluminar por si. O que é isso? Se não revolução. Deixa de ser evolução. Que como pode pais terem menos capacidade, inclusive intelectual, do que filhos? Se os filhos vêm depois, vêm com muito menos despreparo, muito mais despreparo, do que aqueles que já têm experiência. O que é experiência? É a própria existência. Mas como é que a gente foge da existência para ser? Já tem mais um boicote aí. Você só sai da existência fechando os números de existência. Então você só foge do existir existindo. Como pode isso? Como isso pode ser livre-arbítrio? Você só vai sair daqui ou por revolução ou por uma falha evolutiva, que é esperar 108 vidas, segundo a vertente budista, para você se libertar e ainda ter o risco de sair daqui tão inocente quanto um animal. Paz e Vivencial.